Revisão da vida toda, tema 1102 no STF. O que falta para o aposentado receber o seu dinheiro? Você sabe que temos o julgamento marcado para o dia 1º de fevereiro de 2024. Mas o que será julgado nesse dia? E eu trouxe aqui o que eu não vi ninguém trazer, o ponto central do julgamento nesse dia, a modulação de efeitos. Ih, rapaz, eu não posso nem ouvir falar modulação de efeitos, que o pessoal quer tirar os atrasados dos aposentados, quer mandar para o STJ, quer modulação de efeito parece que nunca é a favor, né? Pois é, pessoal, tá difícil. A modulação de efeitos é uma ferramenta que foi trazida em uma lei para trazer segurança jurídica. Só que o STF gostou tanto dessa ferramenta que acabou usando indiscriminadamente, ou seja, usando para tudo. Aí fica difícil, né, meus amigos? Ela surgiu, né? A modulação de efeitos é você modular os efeitos de uma decisão. Então você concede o direito, mas você vai limitando a aplicação dos efeitos dessa decisão. E aí, ela surgiu inicialmente somente nos casos de declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou afastamento da incidência de uma norma. Então, por exemplo, os deputados e senadores fizeram uma lei lá e você vê claramente que fala, não, essa lei não é porque virou lei que isso aqui está certo, está errado essa lei. Então você vai lá e declara a sua inconstitucionalidade. Aí pode fazer a modulação. Porque às vezes, por exemplo, teve um caso do Paraná que teve uma contratação emergencial de médicos sem concurso público. Você fala, opa, tá errado esse decreto aqui do governador, né? Mas se você aplicasse imediatamente a decisão, no dia seguinte a população ficaria sem atendimento dos médicos. Então fez uma modulação de efeitos, falou, não, peraí, tá errada essa contratação, mas vamos dar um prazo, essa decisão só vai valer daqui 6 meses para dar tempo do Estado fazer um concurso público. Então, você pode ver que a modulação pode servir para coisas boas, mas na revisão da vida toda, não. E aí, o que estão querendo fazer com a revisão da vida toda? Bom, estão querendo retornar para o STJ, eu sinceramente acredito que isso não vai passar, eu já trouxe, já tratei disso em alguns vídeos, eu vou fazer um vídeo extenso só sobre a questão do STJ, mas sinceramente, se você está acompanhando, você está vendo que o ponto central também está na questão dos atrasados. A modulação de efeitos, tem gente votando o Zanin, por exemplo, para pagar os atrasados só de dezembro de 2022 para frente. A Rosa Weber colocou dezembro de 2019, que seria a decisão do STJ. Tem ministro que acha que não tem que ter modulação de efeitos, porque o STF, em 2013, já decidiu a favor do direito ao melhor benefício. E aí você pode ver, pô, os ministros estão cada um indo para um lado. Para haver essa modulação de efeitos, quantos ministros precisam votar no mesmo sentido? Porque se a gente tem o voto do Alexandre de Moraes indo para um lado, a Rosa Weber indo para o outro, o Zanin indo para outro, rapaz, é muito voto diferente, né? Vai acabar nem dando essa maioria aí. Agora, maioria do quê? De quantos ministros? Porque a gente tem diferença, maioria qualificada e a maioria absoluta, né, pessoal? Então, assim, a gente tem a maioria de 2/3 que está na lei de modulação de efeitos. Mas esses 2/3 é quando há essa declaração de inconstitucionalidade. Então, por exemplo, na correção do FGTS, para modular esses efeitos, 8 ministros vão ter que votar da mesma forma. E na revisão da vida toda, se não há essa declaração de inconstitucionalidade, olha só o que os ministros decidiram nesse julgamento. Vem comigo. Nós temos uma hipótese aqui, porque foram 9. Não é maioria qualificada. A 2/3 seria qualificada. Não, sim, mas... Maioria absoluta... 6 votos 6 sempre. votos. Mesmo que 9 tenham participado, haveria necessidade de 6. Não sendo ação de controle concentrado. E na forma do CPC, que não exigiu quórum qualificado, eu penso que a modulação pode se dar com a maioria absoluta. Presidente, aqui 2 rápidas observações. A questão primeira, essa introdução
da modulação no sistema brasileiro, a partir, como Vossa Excelência colocou, da Lei 9868 e, no caso da DPF, da 9882, eu sempre entendi que a ideia foi de uma transição. É uma transição do modelo tradicional brasileiro, de que o ato inconstitucional sempre é nulo, mesmo no controle concentrado. Na verdade, o Brasil se afastou desde a emenda 16 de 65, que trouxe o controle concentrado para o Brasil, se afastou do modelo kelsciano, onde o ato constitucional é anulável. Nós trouxemos para o controle concentrado a mesma ideia do controle difuso, sempre é nulo. A partir de 99, com essas leis, se permitiu uma transição do que se esperava, talvez para o futuro, uma liberação maior. Ou seja, se adotou o critério da maioria para se declarar inconstitucionalidade, ou seja, 6, e o que eu costumo chamar, se adotou um critério da minoria para barrar a modulação. Na verdade, a maioria declara inconstitucionalidade no controle concentrado e a minoria pode barrar a modulação. Ou seja, bastam 4 votos para que se barre a modulação. O que é algo, se compararmos com os demais sistemas, onde se permite decisão aditiva, decisão substitutiva, que dá uma força maior à minoria no tocante, a minoria que eu digo do plenário, né, com votos divergentes, mais para evitar que seja automática uma modulação. Não previu, e Vossa Excelência colocou, não previu a legislação essa mesma modulação, essa mesma regra da maioria e minoria bloqueando nos casos específicos nos recursos extraordinários. Até porque, no recurso extraordinário, decidindo o caso concreto, a maioria já poderia colocar de cara no dispositivo, por exemplo, que dou provimento ao recurso, nesse caso concreto, para manter o pagamento decorrente e já enumerar todas as hipóteses. Não seria aí uma modulação, já seria o dispositivo do caso concreto, não haveria necessidade de depois modular, porque se decide o caso concreto com as especificidades do caso concreto e, consequentemente, também uma diferença importante a ser colocada, não há, nesse caso, efeitos vinculantes para o Poder Executivo, para a administração, como há no controle concentrado. Então, aqui, presidente, não tenho nenhuma dúvida em relação ao que acredito seja a segunda hipótese, que Vossa Excelência ainda não colocou, na questão de que, para se barrar uma modulação, mesmo no controle concentrado, para se barrar uma modulação, há necessidade de 4 votos. Eu faço o raciocínio inverso. Se é um direito da minoria, há necessidade de 8 para se modular. Se 4 barrarem, não se chega. No caso onde só 9 participaram, há necessidade também de 4 barrarem. Porque senão nós poderíamos chegar, eventualmente, a um caso onde 8 participam, que é o quórum mínimo para instalação da sessão, e um único voto poderia barrar uma modulação. Então, essa proporcionalidade, acho que inclusive nos controles concentrados, nas ações de controle concentrado, essa proporcionalidade deve ser feita. O mínimo de 4 votos no controle concentrado para se barrar uma modulação. Se isso fosse aplicado aqui, com 5 votos, haveria modulação. Haveria modulação nas 3 primeiras hipóteses. Mas Vossa Excelência propõe, anteriormente, uma questão mais ampla. Se nos recursos extraordinários é possível a maioria absoluta, os 6 votos. Apesar de essa questão não ter uma regulamentação maior, entendo que é possível, presidente. É possível porque não há uma previsão expressa de modulação para recurso extraordinário numa maioria qualificada de 2/3, como há para súmula vinculante, como há para
o controle concentrado. Nós, ao exigirmos sempre 2/3, nós estaríamos equiparando sempre uma repercussão geral, a modulação, a uma súmula vinculante. Consequentemente, aqui, presidente, acompanho Vossa Excelência, entendendo que a maioria absoluta é o que é necessário nos recursos extraordinários para a modulação. Presidente, eu só pediria escusas aos colegas, porque eu cometi um equívoco. Eu deveria ter colhido inicialmente o voto do ministro Gilmar Mendes, porque Sua Excelência é o relator nos feitos. E eu peço escusas à Sua Excelência, portanto... Como eu não participei do julgamento, eu só queria saber exatamente qual é a questão de ordem. É saber se o quórum de 2/3 que se aplica nas ações diretas se aplicaria também à repercussão geral. É essa a discussão? É isso, e eu estou propondo que na repercussão geral não há previsão expressa de 2/3, na forma do novo CPC não houve essa exigência. Teoria jurídica que eu fiz trazer em meu voto também aborda esse assunto, entendendo que a maioria absoluta seria o suficiente aqui nos casos de recurso extraordinário, na forma do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 927 do CPC, em que dispõe, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, e aqui é um caso repetitivo, repercussão geral, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e da segurança jurídica. E aqui não houve nenhuma exigência de 2/3, é uma legislação posterior, inclusive a legislação anterior e uma legislação posterior ao precedente que eu citei, que eu ficara vencido. Ministro Gilmar Mendes. Presidente... Me escusando de... Tá, por favor. Presidente, eu entendo... Nós já debatemos essa questão, como Vossa Excelência bem relatou, antes do advento do CPC. Debatemos, creio que, em duas situações, uma, inclusive, em que eu também fiquei vencido na companhia honrosa do ministro Celso, também de Vossa Excelência, dentre outros. E acho que, de fato, e eu participei da redação, fui o formulador do texto, pré-texto da lei, do projeto da lei 9868, o que se queria ali era fazer uma demarcação entre a declaração de inconstitucionalidade que nós praticávamos, né, com efeito de nulidade, e algo mais solene, né, com a modulação de efeito. Era até uma forma de tornar possível a modulação que já era praticada largamente em todos os sistemas de controle de constitucionalidade, inclusive no modelo paradigma, o modelo americano. E é uma medida que deu certo, claro, mas não raras vezes nós esbarramos naquilo que o ministro Alexandre chamou dessa capacidade de bloqueio, né, por parte da minoria. Votamos a declaração de inconstitucionalidade, mas esbarramos em 7 votos por circunstâncias mais diversas e não atingimos o quórum de 2/3. De modo que a mim me parece que é um passo importante esse, que Vossa Excelência está propondo, arrimado agora, inclusive, na nova legislação, a disciplina do próprio CPC, que admite, portanto, a modulação de efeitos sem essa exigência. E acredito também que, de lege ferenda, eu sei que há um projeto hoje em tramitação da relatoria do deputado Domingos Neto, que altera também o artigo 27 e o artigo 11 da Lei 9768 e da lei também da DPF, para equalizar e exigir tão somente a maioria absoluta. De modo que eu acompanho a proposta de Vossa Excelência. A solução apresentada. Ministro Luiz Edson Fachin. Presidente. Desculpe, ministro Luiz Roberto Barroso. Não. Na verdade, eu não participei da discussão de mérito, nem posso, nem quero participar, mas essa... essa está encerrada. Essa é muito importante. Eu não estou votando, estou só fazendo uma reflexão. Sempre essa questão da modulação,
o ministro Gilmar lembrava do projeto de lei, Sua Excelência participou da minuta, e eu mesmo participei da comissão que debateu essa questão com Sua Excelência. Quer dizer, o entendimento que se tinha é a teoria tradicional, lei inconstitucional é lei nula, e, portanto, a regra geral é que apagam-se todos os efeitos já produzidos. Assim era. Com a modulação, nós passamos a permitir que, em nome do interesse social e da segurança jurídica, em algumas situações, não se adotasse a teoria da nulidade e não se anulasse tudo, não se invalidasse tudo retroativamente. Sem querer quebrar o raciocínio de Vossa Excelência, mas para também esclarecer, aqui no caso não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Esse é que era o ponto. Como eu não participei do julgamento, esse ponto é muito importante para mim. Porque o que se fez na lei? Se disse, a regra geral é a teoria da nulidade, apaga tudo. Porém, se 2/3 concordarem, nós vamos abrir uma exceção à teoria da nulidade e permitir efeitos válidos à lei inconstitucional. Como era excepcional a situação de permitir que uma lei inconstitucional produzisse efeitos válidos, se exigiu um quórum especial de 2/3. Diferente é a situação de mudança de jurisprudência. A mudança de jurisprudência, eu acho que no mundo atual, equivale à criação de uma nova norma. E, portanto, a mudança de jurisprudência só deveria valer prospectivamente. E, para tanto, como não se está excepcionando teoria de nulidade alguma, bastaria a maioria absoluta para modular em caso de mudança de jurisprudência. Essa é a minha convicção até aqui, salvo um argumento que nunca foi discutido no Supremo e que eu acho que tem alguma relevância, se não haveria inconstitucionalidade na exigência do quórum de 2/3. Pela razão nunca se colocou esse que Vossa Excelência citou ao transcrever uma passagem minha. Quando você modula, você, na verdade, pondera a norma constitucional que foi violada com as normas constitucionais que protegem os efeitos do ato inconstitucional. Portanto, você está ponderando norma constitucional com norma constitucional. Quando você exige 2/3 para modular, você, na verdade, está hierarquizando normas constitucionais. Está dizendo que a violação daquela norma vale mais do que as normas constitucionais que defendem. Então, eu um dia acho que a gente pode discutir os 2/3. Mas o meu sentimento, e aqui pedindo vênia a Vossa Excelência, mas apenas para a gente debater, onde haja declaração de inconstitucionalidade, a meu ver, seja em ação direta, seja em repercussão geral, como se está excepcionando a teoria da nulidade, eu acho que prevalece a regra dos 2/3, a menos que a gente a derrube por inválida. Portanto, eu acho que a distinção que eu faria, presidente, é declaração de inconstitucionalidade ou mudança de jurisprudência. Na declaração de inconstitucionalidade exige-se os 2/3, na mudança de jurisprudência basta maioria absoluta. Mas aqui, se eu bem entendi, e peço a Vossa Excelência que confirme, o ministro Alexandre tem um ponto que eu considero relevante. Quando nós estamos julgando com o quórum completo de 11, 2/3 são 8. E, portanto, para que se module, bastam 8, portanto, 3 ficando vencidos. Agora, quando nós não temos o quórum completo, como é nesse caso que só temos 9... a segunda solução que pois eu não anunciei. Como só temos 9, eu acho que a proteção da minoria continua a ser 4 serem contrários. E, portanto, se 6 forem favoráveis, num quórum em que só haja 9, eu acho que é possível modular. Portanto, a regra dos 2/3 é para a proteção da minoria. Portanto, você continua exigindo 4 votos contrários. Foi isso que o ministro Alexandre disse e eu estou de acordo com isso. E, se eu bem entendi, isso também resolve o nosso problema. E eu prefiro esta segunda solução à solução de dizer que não se aplica os 2/3 no caso de declaração incidental de inconstitucionalidade. Bom, como entrou em debate essa segunda solução... Desculpe eu ter adiantado, mas é porque eu não queria discordar sem apontar a concordância. Então eu vou rapidamente anunciá-la e enunciá-la. Qual seria a segunda hipótese? Só uma... No caso concreto, nesse caso, qualquer das duas soluções resolve, porque são 7 votos num caso e 6 no outro. Como eu não estou...
Estou impedido no caso concreto, eu não estou preocupado com o caso concreto, estou preocupado com a tese que participaram 9 ministros no plenário virtual. Então, eu vou formular a segunda hipótese, já que está em... Aqui, na verdade, se declarou a inconstitucionalidade de uma dada interpretação. Isso que se declarou. Declarou-se inconstitucional. Não da norma. Sim, mas é de uma dada interpretação. Portanto, foi isso. Era um conjunto de normas, de medidas provisórias, e foi dada uma dada interpretação, e nós dissemos que isso era inconstitucional. Portanto, nós estamos falando... Sem redução do texto? Sim. Sem redução de texto? Sim, nós dissemos que os quintos se encerravam numa dada data, e não na extensão que o Tribunal de Contas e outros tribunais estavam dando. Sem declarar, sem suprimir nenhum ato normativo. Mas nem poderia ter sido, porque não se adentrou em constitucionalidade de texto ou norma. Não. Mas aí eu acho que a hipótese é um pouco diferente mesmo. É um pouco diferente. Aí o fato de eu não ter podido estudar o caso, eu não E não se trata de mudança de interpretação. Não é mudança. A vez primeira que o tribunal... Portanto, é necessário que se fixe essa possibilidade. E veja, não se está colocando isso em declaração de inconstitucionalidade incidental, porque também em declaração de inconstitucionalidade incidental continua hoje a valer os 2/3. O que se está propondo é que, havendo uma proposta de modulação de efeitos, de calibragem, que se faça, portanto, com 6 votos, como já admite o CPC. Se não há declaração de inconstitucionalidade, eu acho que bastam 6 votos. Presidente, essa posição. Antes que Vossa Excelência apresente a segunda solução, se Vossa Excelência e os pares me permitirem, desculpe ter atropelado. Não, ao contrário, a intervenção de Vossa Excelência foi extremamente elucidativa. Eu vou adiantar o sentido da declaração de voto que trago à colação, porque aqui não há enfrentamento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pronto. Portanto, a regra da maioria absoluta se aplica à matéria, solve o caso concreto, embora isso seja apenas um corolário, mas ela é suficiente e não se adentra em debate de outros temas, como a questão da regra dos 2/3, ou, eventualmente, também a distinção entre maioria absoluta ou relativa a depender do quórum. Portanto, eu estou acompanhando o sentido do voto do ministro Alexandre de Moraes, que a rigor vai ao encontro do que Vossa Excelência propôs, que ele trouxe, e acompanha a solução da questão de ordem de acordo com a primeira proposição que Vossa Excelência traz, e vou juntar a declaração nesse sentido. A segunda proposição é muito simples. Como participaram 9, em relação ao trânsito em julgado, não haveria nenhuma discussão, porque alcançou-se os 8 votos. Em relação a deliberações administrativas e trânsitas e não trânsitas em julgado, alcançou-se 7 votos. 7 em 9. São 2/3? Matematicamente, para mim, 7 em 9 são 2/3. Então, por isso, seja por uma via, a primeira solução, seja pela segunda, minha proposição é de que houve, sim, a modulação dos efeitos, ou diga-se o nome que for, para fins de proclamação. Até porque só em abono, no artigo 927 do CPC, ao tratar do tema, não faz referência ao quórum qualificado. Não. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência se sente apto na questão procedimental ao voto? Se não houve, de novo, apenas para esclarecer, a quem esteja ouvindo, não parecer que eu não sei do que estou falando. Eu, como estava impedido na questão de fundo, eu não estudei o caso, por isso eu não tenho conhecimento dele. Mas na questão procedimental, eu entendo que, se não houve declaração de inconstitucionalidade, a modulação pode se dar por maioria absoluta de 6. E, portanto, é nesse sentido que eu me pronuncio. Se pronuncia. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu fico hoje muito feliz de ver que vai prevalecer, parece que está se encaminhando essa tese, porque eu assim votei no recurso extraordinário 37, 74, 57, 38, 19 e 64, onde se discutia o COFINS no caso dos escritórios de advocacia.
Eram recursos extraordinários em que recorrente à OAB. E eu defendi essa tese e, na época, o ministro Luiz Roberto, eu não lembro, eu acho que não era ainda ministro da Casa, mas havia um parecer de Sua Excelência nos autos e eu defendi exatamente essa posição, que não havendo declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o quórum a aplicar não era os 2/3 do artigo 27 da Lei de Regência das ações de controle concentrado, e sim o quórum, a maioria, seria no caso 6, né? A maioria absoluta. E voto nessa linha, então, presidente, respondendo à questão de ordem, primeira... Em relação, já com fundamento na primeira solução. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Secretário da Corte, senhores representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, a ideia do Código foi exatamente essa. Foi preservar a segurança jurídica no momento em que houvesse uma alteração da jurisprudência e que aí se procedesse a uma modulação para que o jurisdicionado não fosse pego de surpresa. E não se emprestou nenhuma necessidade de quórum nessa modulação, porque a finalidade foi exatamente facilitar a modulação. E eu verifico que aqui, muitas vezes, nós temos dificuldade de fixar uma tese, porque julga-se de uma maneira, mas não se chega na tese a esse quórum qualificado. E isso dificulta muito a fixação de tese, e hoje os tribunais trabalham com teses, porque há uma hierarquização da jurisprudência. Então, tudo quanto possa facilitar a modulação está de acordo com a ideologia do novo Código. De sorte que eu acompanho Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também o acolho a ponderação e a fundamentação apresentada no sentido de que, não havendo declaração de inconstitucionalidade, é possível se adotar, então, Inclusive, eu vou deixar expresso no meu voto isso. É de todo conveniente, aqui, apenas porque, neste caso aqui, nós nem tratamos de constitucionalidade. Exatamente. A matéria não deixar envolvia bem claro na formulação da questão de ordem que, não havendo declaração de inconstitucionalidade de texto normativo ou ato normativo. Exatamente. Então, neste caso, nenhuma dúvida em acompanhar Vossa Excelência no sentido exatamente de permitir. Então, eu explicito que, na conclusão do meu voto, diante dos debates que ocorreram, eu vou deixar explicitado que a minha proposição de maioria absoluta nas hipóteses de julgamento, né, de recursos extraordinários em que não há declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Seja abstratamente, seja no caso concreto, exato. Porque aí teríamos a declaração incidental. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, esse esclarecimento dado por Vossa Excelência facilita muito a discussão. Nós estamos examinando um caso em que não houve a declaração de inconstitucionalidade. Simplesmente, de texto normativo. Exatamente. Simplesmente estamos alterando o entendimento relativamente a uma determinada norma e a decisões reiteradas dos tribunais. Então, eu adoto a compreensão de Vossa Excelência e também me filio à primeira tese apresentada por Vossa Excelência com a correção agora, ou com adendo, ou com o esclarecimento que Vossa Excelência faz. Apenas uma última observação. Eu penso que o Poder Judiciário, cada vez mais, na sociedade moderna, multifacetada, procura fazer justiça sempre que possível ao caso concreto, afastando-se dessas decisões binárias, sim ou não. E a modulação é um instituto benfazejo que permite justamente que o judiciário atinja sempre que possível ou faça justiça sempre que possível aos casos que se colocam sob seu exame. Então, com Vossa Excelência, no que diz respeito à questão de ordem apresentada em primeiro lugar. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Já votei. Já votou. Ministro Gilmar já votou. Presidente, já estou acostumado a ser um soldado que marcha em sentido inverso ao da tropa. Se fosse para modular, já teriam 9 votos aqui. Vossa Excelência proferirá o 10º voto. Desculpe a picardia. Vossa Excelência apontou que trouxe a questão de ordem para ter-se a proclamação final no recurso extraordinário 638115. Digo, presidente, que há um veso no campo do gênero administração pública.
a corda sempre estoura do lado mais fraco. No caso concreto, considerados os servidores. São os culpados por todas as mazelas do Brasil. Não posso concluir dessa forma, presidente. Há mais. Não sou simpático ao julgamento em colegiado na sessão virtual. Todos sabem disso. Nunca incluí como relator um processo na dita sessão individual considerado colegiado. Por que não sou favorável? Porque, em se tratando de colegiado, presume-se a troca de ideias, presume-se que os integrantes complementem-se em termos de inteligência. Reciprocamente, isso não se verifica na sessão virtual. Tenho também, presidente, presente que não pode haver mesclagem, considerado julgamento de um certo processo, de um certo recurso, da sessão virtual com a presencial. Alguma coisa está errada. E a atuação do judiciário é sempre vinculada ao direito positivo aprovado pelo Congresso Nacional. Se a regra alusiva à administração pública, segundo a qual o administrador só pode fazer o que está autorizado em lei, deve ser observada, diria, com maior razão, deve ser observada em se tratando de julgamento. Direito para mim, presidente, não concordava um colega que já integrou este tribunal, é uma ciência. Possui princípios, institutos, expressões, vocábulos com sentido próprio. E na pureza da linguagem está a compreensão, porque senão passa a ser a Babel. O julgamento deste recurso. Daí eu ter dito que a corda estoura no lado mais fraco. Recurso em processo a versar remuneração de servidores, integração de quintos. Concluiu-se no denominado plenário virtual e houve 8 votos, um score acachapante de 8 votos contra 1, no sentido natural que se mostrou reconhecer as situações devidamente constituídas, assentando-se que a toda poderosa administração pública não poderia modificar a bel prazer e a qualquer tempo, em que pese a relação jurídica de trato continuado, essas situações jurídicas. Então, digo que, concluo assim, quem próprio reabrisse o julgamento para se dar o dito, que foi dito na sessão virtual, pelo não dito. Ou seja, daqui a pouco, e tudo indica que será essa a conclusão, vamos dizer que eu respeito a coisa julgada, tendo em conta pronunciamentos judiciais já não mais impugnáveis na via recursal, que a coisa julgada ela pode ser afastada do cenário jurídico sem o ajuizamento da ação autônoma, que é a rescisória, em que a parte interessada, para ver cortada a decisão, tem um prazo decadencial para agir.
Presidente, a modulação. A modulação teve disciplina inicial e confesso que nós tomamos, quer dizer, a adulta e a ilustrada maioria tomou de empréstimo essa disciplina inicial, transportando-a para o processo subjetivo mediante o artigo 27 da Lei 9868 de 99. O que preceitua esse artigo 27, havia, inclusive, eu pretendia julgar a harmonia ou não desse artigo com a lei das leis, a Constituição Federal na ADIM ajuizada, não sei o que houve com essa ADIM. O que preceitua esse artigo 27? Que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica em jogo, portanto, um ato normativo ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria absoluta, não, maioria qualificada, de 2/3 de seus membros, não é dos presentes, dos seus membros, e o Supremo é composto por 11 juízes, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Adoto, presidente. Considerado o conflito entre a lei e a Constituição Federal, a doutrina de Rui Barbosa, sob pena de vingar a inconstitucionalidade útil, apostando-se até mesmo na morosidade do judiciário. Lei conflitante com a Constituição Federal é lei natimorta. Por isso esperava julgar no âmbito do controle concentrado a ADIM, mediante a qual foi atacado esse preceito. Vossa Excelência apontou que o Código de 2015 trouxe a previsão de modulação considerados os processos subjetivos, porque o 27 diz respeito ao controle concentrado de constitucionalidade, 27 da 9868 de 99. O parágrafo 3º do 927 do Código de Processo Civil revela que os juízes e os tribunais observarão, nas hipóteses de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração em prol da administração pública. Não. Repetiu-se o que está na cláusula final do 27 da 9868 de 99, em prol do interesse social. E aqui eu penso que o interesse social milita em benefício dos servidores e não dos tomadores dos serviços desses servidores e na da segurança jurídica. Presidente, o processo é um processo subjetivo. E esteve na sessão virtual recurso extraordinário. E aí poderíamos chegar à conclusão do provimento parcial e do desprovimento.
O julgamento foi encerrado, quer gostemos ou não, da ótica da maioria formada, consideradas 8 vozes, apenas uma dissonante que não foi a minha. Agora, a essa altura, vamos dar o dito pelo não dito. Vamos caminhar no sentido do faz de conta que houve ou que não houve decisão na sessão virtual? Isso é segurança jurídica? Mais ainda, a vitória dos servidores no julgamento do recurso extraordinário na sessão virtual tornar-se-á uma vitória de birro. Ganharam, mas não vão levar, porque o processo, depois de concluído o julgamento do recurso extraordinário na sessão virtual, é trazido à sessão presencial. E aí busca-se modificar o resultado alcançado na sessão virtual. Isso é segurança jurídica? Não, isso é insegurança jurídica. Presidente, me estendi um pouco mais porque disse que seria o soldado a marchar em sentido inverso ao da tropa. E devo concluir, tinha que justificar porque vou concluir dessa forma. Em primeiro lugar, não admito a reabertura de um julgamento concluído. E certamente, e é algo que o tribunal precisa rever, as partes tiveram conhecimento, porque elas não têm conhecimento à medida que os votos vão sendo dados na sessão virtual, tiveram conhecimento desse resultado. Então, não cabe a reabertura do julgamento, principalmente para chegar-se a esse pernicioso, sob o meu modo de ver, instituto, que é o Instituto da Modulação em Processo Subjetivo. Em segundo lugar, impróprio é mesclar-se sessão virtual com sessão presencial. Se a apreciação do caso concreto tem início na sessão virtual, a menos que um dos integrantes do Supremo peça para que se afete esse julgamento à sessão presencial, ou a parte o solicite, o relator concorde, aí o relator, todo poderoso no processo, tem que concordar. Tem-se a conclusão dessa apreciação desse crivo na própria sessão virtual. Num segundo passo, presidente, vencido quanto à impropriedade para mim manifesta da reabertura do julgamento e reabertura para decidir-se de forma contrária a esse segmento que já vem sendo sacrificado, que é o segmento dos servidores, em passo seguinte, entendo que não cabe agora apreciar-se a modulação do caso. E a apreciar-se essa modulação, quer na sessão virtual, e aí seria provimento parcial do recurso ou desprovimento, né? Essa modulação, como é algo excepcionalíssimo, porque se dá, como eu disse, o dito pelo não dito, essa modulação ela deve observar o preceito legal, o único preceito legal que versa o quórum para a conclusão positiva, implementando-se a modulação que é o quórum 2/3. E 2/3, repito, como está no 27 da 9868, 2/3 não dos presentes.
E a minoria, ela tem um papel a desempenhar no cenário nacional. 2/3 dos membros do tribunal. É como voto, presidente. Presidente. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes. Não, só para deixar claro que, neste caso, a decisão favorece. Rapaz, deixa eu falar para você. Que falta que faz um ministro Marco Aurélio, né? Que foi o relator da revisão da vida toda, votou a favor dos aposentados. E olha aqui o que ele falou. Se a gente não respeitar o que foi julgado anteriormente, aí a sociedade vai ficar com aquela sensação de que ganhou, mas não levou. E é exatamente o que está acontecendo na revisão da vida toda. Então, esse julgamento foi excepcional e de tamanha importância que ele não é tão antigo assim, vocês podem ver, né, os ministros que estão compondo a casa, e que ele vale até hoje. É isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes, né? Ah, é revisão da vida toda? É ou não é? É ou não é? Oh. Presta atenção, fi. É seu dinheiro que está aqui. É a sua vida inteira de contribuição que está sendo discutida. E nesse julgamento, os ministros decidiram o quórum. Quantos ministros são necessários para a modulação de efeitos? E é por isso que esse é o tema central da decisão do dia 1º de fevereiro. Por quê? Porque o Zanin pode falar o que ele quiser. O Barroso pode acompanhar o Zanin. O Barroso é o presidente do STF, mas o voto dele vale o mesmo que os outros. O Alexandre de Moraes defendendo o óbvio, né? Assim, que realmente que tem que respeitar o direito do aposentado, que não houve omissão do ministro Ricardo Lewandowski. A Rosa Weber votou pela modulação limitando os atrasados desde dezembro de 2019, mas pelo menos aí estamos já em 2024, né? Então vai dar uns 4, 5 anos de atrasados. Vai prejudicar principalmente quem entrou antes com a ação. Mas até aí vai. O que não pode acontecer é, primeiro, retornar os autos para o STJ e, segundo, limitar os atrasados só de dezembro de 2022 para frente. Mas todas essas discussões, elas ficarão inócuas, elas ficarão vazias se não atingir esse quórum mínimo. É por isso que esse julgamento é tão importante, pessoal. Mas, ó o que o Gilmar Mendes falou. Vamos continuar acompanhando. Favorece aos servidores, porque a decisão anterior mandava cessar a outra atividade, portanto, não haveria mais pagamento. E aqui o que se está fazendo é uma modulação, portanto, no primeiro exemplo, os embargos foram acolhidos consonante à jurisprudência do tribunal em relação ao... Em benefício dos servidores. Em benefício dos servidores. E também a modulação aqui se faz em favor dos servidores. Eu até voltando ao tema do artigo 27, eu entendo que aqui não se fez necessariamente uma ponderação entre a questão da nulidade vis-à-vis a anulabilidade, mas o que se levou em conta foi o forte potencial histórico da tradição da nulidade entre nós. Então, se quis dizer que, em se tratando, é isso que marcou o artigo 27, em se tratando de uma decisão que excepciona aquilo que é tradição, que é a nulidade, então se faria por um quórum especial. Foi isso que se fez à época, foi esse o pensamento que dominou, então, essa premissa que marca o artigo 27. Hoje, amadurecidos, claro, em relação ao tema, nós podemos rediscutir a matéria, mas eu entendo que isso deve se fazer de lege ferenda, alterando o artigo 27, alterando o artigo 11 da Lei 9868, da Lei 9882. Mas só para pontuar que, neste caso, que se está acolhendo manifestação, embargos de declaração de associações de servidores que postulam nesse sentido. Eu vou proclamar o resultado, todos os votos já colhidos. Eu proclamo que, vencido o ministro Marco Aurélio, a questão que entendia imprópria a formulação da questão de ordem, por maioria, quanto à questão de ordem apresentada, também vencido no ponto o ministro Marco Aurélio, a
Corte deliberou, resolvendo a questão de ordem, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, basta para a modulação o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Resolvida a questão de ordem, quanto à proclamação do julgamento. Quanto à proclamação do julgamento, resolvida a questão de ordem, ficará da seguinte forma, de acordo com os votos proferidos no plenário virtual, que não foi reaberto aqui com a devida vênia. No que pertine a quintos, a proclamação é a seguinte: a Corte deliberou, primeiro, quanto aos quintos recebidos em razão de decisão judicial. Pessoal, para quem às vezes não entendeu o juridiquês, acompanhou o julgamento, mas ficou meio assim, então o que foi decidido? Que para haver modulação de efeitos, nos casos em que não houver declaração de inconstitucionalidade, ou seja, na correção do FGTS, maioria de 2/3 está na lei, 9.876, segundo os próprios ministros, de 99 essa lei. 2/3, 8 ministros. Correção do FGTS, quer modular, 8 ministros. E revisão da vida toda, que não houve declaração de inconstitucionalidade. Aí ficou a maioria absoluta, 6 ministros. Independente de quantos estiverem presentes, independente de impedimentos ou suspeição, 6 ministros. Em português, claro, o que isso quer dizer, professor Nakamura? É o seguinte: para haver modulação de efeitos na revisão da vida toda, serão necessários 6 votos no mesmo sentido, sem ressalvas. Ou seja, 6 votos idênticos. O que, na prática, vai significar um voto e mais 5 ministros acompanhando este voto integralmente sem ressalvas. É por isso que eu digo, a discussão tá meio assim. E depois que nós tivemos a aposentadoria de Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tudo bem que a Rosa Weber antecipou o voto, mas mesmo assim, são 3 ministros que eram a favor do pedido dos aposentados que já não estão mais. Então, antes, se no mérito foi 6-5, agora temos 3 votos a menos. Por outro lado, se os ministros ficarem nessa de cada um entender uma coisa, a Zanin entende uma coisa, o Moraes aqui outra, a Rosa Weber outra e tal, e vai dividindo os votos, isso acaba sendo vantajoso para os aposentados. Então, a nossa torcida, é claro, né, é pelo óbvio, é pela vitória dos aposentados e sem modulação de efeitos. Mas se lá no dia começar a cada um ir para um lado, você pode comemorar também, porque se não alcançar 6 votos iguais, não vai ter modulação de efeitos. Então, o Zanin falou uma coisa, o Barroso aqui e tal, e quer modular efeito, quer limitar atrasado, somente para quem entrou com ação e tal. Mas se ficar... O problema é o seguinte, é os ministros perceberem isso, né? Vamos supor, o Zanin ele pede a palavra e ele fala, gente, se a gente não reunir aqui 6 votos, a gente não vai conseguir essa modulação de efeitos. E aí, um ministro que estava meio assim, querer mudar para... Esse é o problema. É eles, no meio da sessão, perceberem que se não tiverem 6 votos, não conseguirão a modulação de efeitos. É triste um julgamento desse ir para um lado político, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade, o julgamento deveria ser só jurídico. Mas a própria lei
que trata da repercussão geral no STF, o próprio regimento interno, trata também que o STF ele vai analisar o aspecto jurídico, mas ele também vai analisar as consequências sociais, econômicas, fiscais, o lado político. Então isso está na própria lei também. E quem fez a lei? Deputados e senadores. E quem que votou neles? Nós. Então, assim, por isso que é muito importante você ter cuidado com quem você vota, tá? Mas eu espero ter esclarecido, pessoal, esse ponto fundamental. Eu sei que foi cansativo, uma live longa, mas, pessoal, é o seu dinheiro. Você trabalhou 20, 30 anos. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.